Alexandre Matos vai até os Estados Unidos para poder bater um papo com a 77, conhecer os processos e debater questão de negociações. Vamos falar também sobre a saída de Robson Bambu, agora é oficial. O Vasco comunicou por meio das suas redes sociais a saída do jogador. E olha, o Vasco vai buscar zagueiros no mercado, já tem nomes sendo especulados e a gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente, a galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos trazer as informações do Vasco da Gama. Vamos falar logo de uma notícia que saiu agora há pouco. O Vasco tem um pouco mais de uma hora e comunicou, na verdade, a saída do zagueiro Robson Bambu. O Vasco, por meio de assessoria, né, nas suas redes sociais, colocou comunicado. Robson, e as seguintes palavras que eu vou ler aqui para vocês. O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do zagueiro Robson, que não fará parte do elenco da temporada 2024. Desejamos toda a sorte ao atleta na sequência de sua carreira. Robson que não teve as metas batidas, por isso ele não permanece no Vasco, não houve um interesse, o Vasco está buscando zagueiros, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o Robson volta à sua equipe de origem, né? O Robson que estava emprestado ao Gigante da Colina pela equipe do Nice e volta aí para o clube francês. E a gente agradece, né? Obviamente, não teve bons momentos, teve alguns momentos que foram ok's, outros momentos que foi um desastre, mas também esteve para ajudar o Vasco aqui e está saindo do Gigante da Colina nesse momento. O querido Robson Bambu, que ele tem aí todo prosseguimento de carreira, nunca desrespeitou a torcida, nunca desrespeitou a camisa, mas, obviamente, as atuações do Robson não foram satisfatórias, vamos dizer assim, em sua maioria. Falando também sobre essa questão de zagueiro, como eu falei, o Vasco vai ter que buscar zagueiro no mercado. Miranda não fica, Robson não fica. O Vasco terá que buscar alguns nomes, porque nem só de zaga, de Medel, Léo e Maicon vai se formar a zaga. Zé Vitor já recebeu, inclusive, propostas para sair. O Vasco está buscando, nesse momento, zagueiros no mercado. Alguns nomes já foram falados, como Kaká, Kusevich, Júnior Alonso, que está meio difícil, a gente falou aqui como o que o representante do jogador falou. Ontem o Emerson Rocha trouxe a informação do Pesela, que eu acho que é um baita de um jogador, mas é capitão do Betis, é jogador que foi campeão do mundo, então não seria algo tão fácil pelo valor que o Vasco teria que investir pela idade do jogador. Se a 77 continuar nessa história de não investir em jogadores acima de 30 anos, eu acho muito pouco provável que ele venha para o Vasco pagar. E surgiu hoje também o nome de Natan Silva, o zagueiro que passou pelo Atlético Mineiro, foi vendido ao Pumas, mas também é um negócio difícil, porque o Vasco teria que desembolsar dinheiro, muito dinheiro para contratar o Natan, que saiu para o Pumas, foi uma das melhores negociações do Galo para o campeonato, nesse meio de campeonato, né? Foi um jogador que foi um dos destaques da equipe. O Pumas pagou por Natan um valor considerável, pouco mais de 20 milhões. Então o Vasco, nesse momento, teria que fazer um investimento acima disso aí, né? Para poder comprar o jogador do Pumas. Então a gente já sabe, zagueiro, o Vasco deve buscar 2 a 3, porque tem que ter opção no elenco. Teoricamente, hoje o Vasco tem Zé Vitor, Maicon, Léo, Capasso e Medel. Mas a gente viu que mesmo com essa quantidade toda de zagueiros, na reta final a gente teve que jogar com a zaga improvisada, porque faltavam jogadores. Então isso deve ser buscado pelo Vasco. Nesse momento, o Alexandre Matos está nos Estados Unidos, foi até os Estados Unidos para conversar com a 77. Essa viagem já estava marcada. O Alexandre Matos foi para conhecer a estrutura da 77,
para conversar com aqueles que são os mandatários da 77, entender como a 77 quer trabalhar, isso já estava previsto, e aí ele vai voltar, obviamente, com sua previsão de orçamento. Tem reunião, inclusive, essa semana, né, dia 20 e 21, tem reunião do Conselho de Administração da SAF, que aí envolve a galera do Conselho do lado da 77, mas os dois representantes do Vasco associativo. A gente ainda não sabe se Pedrinho vai participar, né? É bem provável que sim, porque Pedrinho será o próximo conselheiro do lado do Vasco no Conselho de Administração, mas enfim, que definirá também a questão orçamentária da Vasco SAF. Então ele foi conversar, foi entender os processos, foi conversar sobre contratações também, entender o que a 77 quer, entender o que a 77 quer, o que a 77 não quer, vai até os Estados Unidos, mas mesmo assim ele está de lá com as demandas do Vasco. Por exemplo, a gente já teve 2 anúncios mesmo com ele nos Estados Unidos, 2 anúncios de saída. O Sebastião ontem e hoje o anúncio do Robson. A expectativa é que haja mais anúncios de saídas de jogadores. O Vasco está fazendo primeiramente isso. Renovação, o Vasco busca renovação de alguns nomes, PH, Puma, o próprio Prachedes. Obviamente que o Vasco não vai fugir de dentro daquilo que o Vasco tem dinheiro. O Vasco está sondando jogadores. Sondar jogadores não quer dizer que o Vasco vai contratar jogadores, isso tem que deixar bem claro. Então alguns nomes vão surgir sim, como a gente falou aqui. Alguns nomes foram, nesse momento, procurados para saber qual a melhor opção. O Vasco vai procurar esses jogadores para entender o que ele pode buscar no mercado, principalmente zagueiros. E aí sim a gente vai ter as primeiras contratações do Vasco para o ano de 2024. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Diversas especulações já estão surgindo aí. Jogadores do Liverpool do Uruguai, na verdade. Enfim, o Vasco está sondando, está buscando o mercado, está conversando. Ramon Dias, o próprio Emiliano, o Alexandre Matos. A expectativa é que Ramon Dias possa voltar até nesse dia 28 aí de dezembro para poder já estar dentro desse projeto. Lembrando que o Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 17. E aí o Vasco tem até a 4ª rodada para usar um time até alternativo. Vamos ver como é que o Vasco vai aí fazer nesse início de temporada. Como o Vasco vai se portar, as contratações, os torcedores já estão muito apreensivos, e eu entendo, porque o ano passado não foi um ano passado não, já estou falando ano passado, porque essa temporada não foi uma temporada que o Vasco fez bonito dentro de campo. A gente brigou até a última rodada para não cair, então vamos ver aí o que é que vai acontecer nos próximos capítulos. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, até a próxima. Saudações vascaínas! Deus abençoe a todos.